Então eles estavam em cooperação, né, pregando o mesmo evangelho. E vamos falar agora sobre a influência, né, como essa liderança tem influenciado os cristãos daquela época. Versículo 11 diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, primeiro ponto para se destacar aqui: lhe resiste na cara porque era repreensível. Amigos não falam pelas costas. Paulo, ele não queria humilhar Pedro, ele não queria revogar o apostolado de Pedro, né, ou destituir ele do seu cargo. Paulo queria que ele comportasse de maneira correta. Primeiro, porque essa era a vontade de Deus, que vivesse conforme o Evangelho. Segundo, porque o comportamento de Pedro estava influenciando outras pessoas a agirem de forma incorreta. Então, ao questionar Pedro e Pedro corrigir seu comportamento, as demais pessoas que estavam imitando a Pedro também seriam corrigidas. Então, o que Paulo fala com Pedro, ele não fala somente com Pedro, mas com todos, inclusive Barnabé. Só que Pedro era o representante e aqueles que os outros iam seguir. Tá. Então, por que Paulo cita esse episódio para os Gálatas? Vamos lembrar o assunto que está em xeque aqui, né? O primeiro, esse apóstolo, que era considerado como o verdadeiro apóstolo pelos Gálatas, os judaizantes, ele estava cometendo o mesmo erro que os judaizantes estavam cometendo, forçando os gentios a viver como judeu. Então, quando Paulo repreende Pedro, essa repreensão vai a todos os judaizantes que agiam dessa forma. E ele fala: olha só, esse apóstolo que vocês tanto veneram, que vocês tanto glorificam, ele também vive como gentio. E o que vocês criticam. Então, o que vocês criticam nos crentes aí da Galácia, vocês deveriam criticar em Pedro. Mas eu fiz o contrário. Eu critiquei o contrário em Pedro. Eu critiquei que ele age como gentio. Mas quando vieram judaizantes, né, que queriam impor as regras dos judeus aos gentios, eles se acovardaram, eles se deixaram levar pela opinião dos outros e começaram a se comportar de maneira diferente. E isso começou a criar uma divisão, uma intriga. Então eu tive que repreendê-lo. E, para a surpresa dos judaizantes, Pedro recebeu essa correção. Porque logo mais, também em Atos 15, quando se fala da reunião para decidir se é lícito ou não circuncidar os gentios, o próprio Pedro concorda que os gentios não devem ser circuncidados, porque a salvação é pela fé e não pelas obras da lei. Então, todo homem está sujeito a erros. Mas Pedro, como o verdadeiro líder que ele era, ele reconheceu que estava errado e voltou atrás do seu comportamento. Ele concordou com Paulo. E eles trabalharam juntos, né? E na pregação do evangelho. Então, o que aconteceu aqui? Esse trecho é importante, não é porque Paulo quer se exaltar, não é esse o foco de Paulo aqui. O foco de Paulo é: veja, Pedro, que também é que vocês seguem como verdadeiro apóstolo, ele concorda comigo, inclusive nesse assunto. Ele concorda que nós, sendo judeus, podemos viver como gentios. Em que sentido? No sentido de não estar debaixo da lei, de não obedecer à lei. E que nós não devemos obrigar os gentios a viverem como judeus, isto é, debaixo da lei.
Não estamos falando aqui de idolatria, de pecado, estamos falando de ordenanças que o povo de Israel tinha que seguir conforme a lei estabelecia antes de Jesus. Então, é, Paulo está aqui falando com os Gálatas. Vejam só, meus amigos, Pedro está concordando comigo. Vocês também deveriam concordar. Né? Por quê? Porque a fé exige isso. Né? Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, ou seja, o Evangelho ele liberta da lei, ele liberta da força da lei. A força da lei é o quê? É o pecado que leva à morte. Então, a lei só condena, mas a graça salva. O comportamento de Pedro estava levando cristãos a uma fé falsa. Líderes influenciam muitas pessoas. Eles devem ser coerentes com o evangelho verdadeiro. Então, o Pedro, que era o líder dos apóstolos e principalmente desses judaizantes, ele estava tendo um comportamento que, a princípio, estava errado, mas depois se consertou. Esses judaizantes, se de fato seguiam Pedro, deveriam imitar Pedro, né? De voltar a seguir o evangelho da fé e não obrigar leis a gentios. Mas esses judaizantes não deixaram de fazer isso. Por quê? Porque eles não queriam seguir líderes, eles não queriam seguir apóstolos como. Essa era só uma desculpa para dizer: ah, Paulo não é apóstolo como os outros, então você tem que desconsiderar Paulo. Mas a verdade é que eles queriam se sentir superiores. No seguinte sentido: nós somos judeus verdadeiros, nós seguimos a lei, nós somos melhores que vocês, nós somos mais dignos. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus, somos uma raça especial. Vocês não, vocês que são gentios, vocês são inferiores, vocês não são ninguém, vocês têm que fazer muito para merecer salvação. A começar cumprindo a lei, para quem sabe Deus possa salvar vocês. Então, esse sentimento de cumprimento da lei é uma certa arrogância que é usada para se sentir melhor que os outros, para se sentir superiores, não para que cheguem mais perto de Deus. Eles só queriam se sentir melhores. E como foi dito, né, lá em Atos 13:14, foi por inveja. Os judaizantes viram que Paulo chegou pregando o evangelho da graça e teve avivamento. Então, caramba, tanta gente se convertendo, tantas pessoas sendo salvas, e nós que estamos aqui seguindo as leis, nós que somos santos, nós que somos ungidos, preciosos, nós que somos melhores que os outros, não conseguimos esse feito? Nossa, mas como assim? Não, não pode. Eles estão errados. Eles estão fazendo alguma coisa de errado. E por pura inveja, queriam girar a pregação do Paulo como uma pregação falsa. Mas a verdadeira pregação transforma vidas, transforma comportamentos e transforma corações. Então, o evangelho que Pedro pregava também o transformava. O transformava numa pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, diferentemente dos judeus que eram arrogantes e invejosos, só queriam atenção para si. Pedro não se achava o centro do evangelho, não se achava um homem principal do apostolado, tanto que ele reconheceu a repreensão de Paulo e submeteu a repreensão, mudando seu comportamento. E colaboraram entre si. Pedro não via Paulo como alguém superior, nem Paulo via Pedro como alguém superior. Ele via como irmãos, pessoas a quem davam a destra, a quem apertavam as mãos e falavam: vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos, estamos de acordo. Muitas vezes não tem sido verdade em muitas igrejas, né? Pessoas têm disputado qual é o ministério melhor, quem alcança mais pessoas, quem leva mais pessoas a Cristo, qual culto que fica mais cheio, quem que está pregando para mais pessoas, qual ministério foi mais bem sucedido. E esse não é o foco, né? Nós estamos em colaboração. Nós queremos que, se o ministério cresce, glória a Deus por isso. Se o do meu irmão está crescendo mais que o meu, glória a Deus, o ministério está crescendo, então o reino está avançando. Se o ministério do meu irmão cresce mais que o meu, louvado seja o Senhor, porque o mesmo Espírito que atua em mim atua nele também. E essa obra não é minha, não é dele, é de Deus em nós. Então vamos colaborar
Porque quando eu colaboro com meu irmão, eu colaboro com Deus. Eu colaboro com o ministério que Deus nos entregou. Então que a glória seja totalmente dele. Mas se eu fico competindo com meu irmão para ver quem tem um ministério melhor, maior, quem alcança mais pessoas, estou criando intriga, estou sendo invejoso, estou querendo chamar atenção para mim, como se eu fosse o centro. Nós devemos lembrar que somos cooperadores e não competidores. E quais aplicações para a nossa vida? É mais fácil outra pessoa ver o meu erro para me alertar. Geralmente nós não vemos os nossos erros porque nós estamos acostumados com eles. Então é mais difícil para a gente fazer uma autoanálise para ver o que nós podemos melhorar. Portanto, é importante ouvir as pessoas, o que ela tem a dizer sobre nós. Mesmo que nós não gostemos, é algo importante para que venhamos nos aperfeiçoar. As críticas são bem-vindas quando o objetivo é aperfeiçoar e não destruir. É claro que tem pessoas que vão te criticar para te deixar mal, porque tem inveja, porque querem acabar com você, porque querem se sobressair. Mas lembre-se que Deus está no controle de tudo. Então, quando as pessoas te criticarem para te destruir, ignore. Mas quando a crítica delas for relevante, de fato tiver algo que você tem que melhorar, faça como Pedro. Receba essa crítica e melhore. Avalie seu comportamento e se aperfeiçoe. Nós estamos continuamente em aperfeiçoamento. Estamos continuamente lutando para melhorar, para crescer. E se nós paramos de ouvir críticas, nós paramos de crescer. Então receba as críticas para aperfeiçoar e as que querem te destruir, ignore. São apenas invejosos querendo destruir seu ministério. 3. Quando nos apoiamos, o alcance do trabalho é maior. Quando competimos, perdemos força. E é isso que nós vemos, né? Muitas vezes, em vez das pessoas pregarem o evangelho verdadeiro, pregar e anunciar Cristo, ensinar a doutrina, a palavra, eles ficam preocupados em criticar onde os outros estão errando. Ah, pastor fulano fez isso de errado. O irmão fulano está errando naquilo. Esse não é o foco. Se ele está errado, se ele está errando, fala com ele. E não para todo mundo. Porque quem tem que mudar é ele, né? E eu não tenho que ficar expondo ninguém. E se eu foco o meu trabalho em pregar o evangelho e anunciar a verdade, então as pessoas, conhecendo a verdade, vão poder chegar à conclusão do que é certo e do que é errado. Então, meus amados irmãos, todos nós estamos sujeitos a erros. E se eu erro, se você erra, devemos ouvir uma palavra de crítica, sim, para que nós venhamos entender qual é o nosso erro, mas também de encorajamento, para que venhamos melhorar e aperfeiçoar. E assim possamos colaborar. É mais fácil eu excluir uma pessoa do meu convívio que não está de acordo comigo. Mas se eu puder conversar com aquela pessoa e aquela pessoa entender qual é o erro e voltar atrás no seu erro, então eu ganho um aliado. Mas simplesmente, quando eu vejo uma pessoa que eu não concordo, eu me afasto dela, eu excluo ela sem conversar, sem expor o pensamento diferente, eu estou apenas diminuindo o alcance do trabalho do ministério, criando inimizades, aumentando a competição, e quem perde é o reino, né? Devemos colaborar, porque o foco não é quanto eu posso crescer, mas quanto o reino dos céus avança. Para isso tudo, humildade é a chave e é o sucesso para a liderança. Devemos ser humildes, reconhecer que nenhum de nós chega onde chega sozinho. Nós temos cooperação, colaboração, temos pessoas intercedendo pela gente, pessoas que são fortes onde somos fracos, pessoas que estão colaborando para o crescimento nosso, mas principalmente o crescimento do reino. Então sejamos humildes, devemos colaborar, reconhecer as pessoas que nos ajudaram no passado e ajudar sempre que pudermos outras pessoas, para que o reino avance, tendo paciência e colaboração. Então, esse é o estudo de hoje. Até a próxima.